Olá, segundo ano, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula de geografia, agora a aula de número 2, né? Dando sequência ao conteúdo que nós começamos na aula 1, que foi uma revisãozinha. A gente vai falar agora sobre os blocos econômicos, tudo bem? Tem relação direta com a globalização e a gente vai abordar esse conteúdo agora. Os blocos econômicos são associações criadas entre os países para que eles estabeleçam relações entre si. Eles surgiram no reflexo da constante competição de economias mundiais. Além disso, é um movimento cada vez mais comum no mercado planetário para aguentar o ritmo acelerado dos países. A formação de blocos econômicos tem por objetivo criar condições de dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. Na atual economia mundial, a tendência é a formação de blocos econômicos criados para facilitar o comércio entre os países membros. Então, o que são blocos econômicos? São grupos de países, normalmente que têm alguma característica em comum, tá? E eles se juntam para facilitar, né, o trânsito de pessoas, mercadorias e ou dinheiro entre esses países, né? Imagina como se fosse aí na escola, né? Cada turma é um país diferente, né? E os blocos econômicos, né? Eles são cada uma das salas, certo? E no pátio ali é a área comum, onde todos os países se relacionam, conversam e têm uma área comum, né? É mais ou menos isso que acontece com os países. Tranquilo? Ao participarem de blocos econômicos, os países aumentam o alcance dos seus produtos e serviços para outros lugares. Uma grande vantagem vem dessa cooperação. Esse processo de integração das economias nacionais de uma dada região passa por 4 estágios. Tá, vamos lá, 4 estágios. Quais são eles? Zonas de livre comércio. Redução ou eliminação das tarifas alfandegárias entre os países membros. O que é alfandegária? A gente fala de alfandegária ou aduana, né? A gente está falando aqui. No 1 a gente fala alfandegária, no 2 a gente fala de aduana. Alfândega ou aduana é justamente as tarifas de importação e exportação. Importação é tudo aquilo, todo produto que você traz para o seu país. Você importa, você traz para o seu país. E exportação é tudo aquilo que você leva embora do seu país, né? Então, por exemplo, o Brasil exporta ferro. O Brasil exporta bauxita. A gente manda, né, esses produtos para fora do país. E o Brasil importa petróleo. O Brasil importa trigo. A gente compra trigo e a gente compra petróleo de países estrangeiros e traz para dentro do território nacional. Ok? União aduaneira. Além de abrir os mercados internos, regulamenta o comércio do bloco com as nações de fora. Ou seja, eles têm uma mesma regra de aduana, possuem uma mesma regra de controle de alfândega, né? Então, assim, para dentro deles é uma coisa, para os de fora, uma coisinha diferente, entendeu? Não é bem assim como funciona, né? Para a gente que está aqui dentro é assim, para vocês aí de fora é assado, né? Isso é uma união aduaneira. Dentro daquele bloco funciona de uma forma, para os países fora do bloco é uma coisa diferente, ok? O mercado comum permite ainda a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. A gente vai falar do Mercosul, né, mais à frente, vou dar uma explicação. O mercado comum ele já permite não só o dinheiro, como as pessoas, os serviços e os produtos, né? O mercado comum. O mercado comum seria justamente a questão ali da interação total. Você sai de um lugar, vai para o outro sem precisar. A gente vai falar isso mais detalhadamente quando eu vou falar o nome dos mercados, né? Por exemplo, o Brasil participa de um, que é o Mercosul, Mercado Comum do Sul, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá ok? União Econômica e Monetária.
é a evolução do mercado comum. Os países adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. Opa, olha só, União Econômica. Alguém lembrou da União Europeia? Pois é, evolução. A gente vai discutir elas também. Não nessa aula, né, nessa aula uma apresentação dos blocos econômicos, mas na próxima aula já vou pensar cada uma dessas aí, explicar detalhadamente o que cada um faz, tá? Porque não ia adiantar eu colocar aqui, ia ficar uma aula muito grande, vocês iam ficar de saco cheio e não iam aprender absolutamente nada, tá ok? Então vamos lá. A formação de blocos econômicos tem por objetivo criar condições para dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. Em todas as modalidades de blocos econômicos, o intuito é a redução ou eliminação das tarifas ou impostos de importação e exportação entre os países membros. Foi aquilo que eu falei lá na frente. Importação e exportação, questão aduaneira. Tá ok? Atualmente, os principais blocos econômicos são a APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Então aí você já vê, ó, o que eles têm em comum. São da Ásia e do Oceano Pacífico, né? São maiores pelo Oceano Pacífico e são parte do continente asiático, ok? A ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, olha só, aí você tem mais uma especificação, não é da Ásia, é só do Sudeste Asiático, então uma parcela pequena ali, tá? CARICOM, Mercado Comum e Comunidade do Caribe, a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, o CAN, né, ou ACAN, que é a Comunidade Andina, o MCA, Mercado Comum Árabe, né, dos países ali da Arábia, né, do Oriente Médio, o Mercosul, que é o que o Brasil pertence, né, Mercado Comum do Sul, NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a SADC, Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento, e a mais famosa, que é a UE, a União Europeia. Com isso, vemos que em todos os 5 continentes existem blocos econômicos de várias tipologias, desde uniões aduaneiras até zonas de livre comércio. No quadro a seguir, poderemos ter uma boa visão e bem mais completa a respeito da tipologia dos blocos econômicos. Vamos ver lá? Vamos lá. Zona de preferência tarifária. Esse é o primeiro processo de integração econômica e consiste apenas em garantir níveis tarifários, tarifa, né, pagamento, são taxas, tá? Níveis tarifários preferenciais para o conjunto de países que pertencem a esse tipo de mercado. Zona de livre comércio. Todos os países parceiros reduzem ou eliminam as barreiras alfandegárias, tarifárias e não tarifárias que incidem sobre a troca de mercadorias dentro daquele bloco, tá ok? União aduaneira. Os Estados-membros, além de abrir mercados internos, regulamentam seu comércio de bens com as nações externas, já funcionando como um bloco econômico em formação. A União aduaneira adota uma tarifa externa comum, que permite estabelecer uma mesma tarifa aplicada a mercadorias provenientes de países que não integram o bloco. Ou seja, quem está fora paga uma taxa, né? E essa taxa é válida para qualquer um dos países membros daquele bloco. Tá? Nessa fase, se inicia a formação de comissões parlamentares conjuntas, aproximando o Poder Executivo dos Estados nacionais de seus respectivos legislativos. Mercado comum, caso do Brasil, Mercosul, tá? Garante a livre circulação de pessoas, bens e serviços e capitais. União Econômico-Monetária, por exemplo, a União Europeia, tá? Constitui um estágio mais avançado do processo de formação de blocos econômicos, contando com uma única moeda e um fórum político. Para se chegar a esse estágio, cada acordo entre países membros significa um avanço em relação às situações anteriores de níveis de integração, sempre dependente da vontade política dos parceiros em processo de integração. Por exemplo, nós tivemos o Brexit, né, que é a saída da Grã-Bretanha, né, da Inglaterra da União Europeia. Tá? Como é que funciona isso? Vamos falar do Mercosul, que é o que mais interessa para a gente aqui, que tá dentro da realidade do Brasil. Né? O Mercosul é o Mercado Comum do Sul. A gente pode ver aqui que o Mercado Comum ele garante a livre circulação de pessoas, bens e serviços e capitais. Então, por exemplo, um brasileiro, um argentino, né, que quiser visitar um país do outro, a gente não precisa, por exemplo, ter visto
A gente não precisa ter visto, a gente não precisa ter passaporte. Basta que você tenha uma cédula de identidade, né? Então, se você tem uma identidade profissional no Brasil, se você tem uma identidade, o RG, né, a carteira de identidade, você pode apresentar isso na Argentina, por exemplo, e circular normalmente na Argentina como cidadão do Mercosul, né? Você vai ter um tratamento como argentino? Claro que não, mas você tem livre acesso. E você pode comprar algumas coisas lá e trazer para cá, claro, dentro dos limites, né, legais. E a mesma coisa vale para eles em relação ao Brasil. Tá? É muito comum brasileiro se confundir e querer dirigir na Argentina com a habilitação brasileira, né? A habilitação brasileira ela não é aceita na Argentina, nem para você dirigir, nem para você apresentar como documento de identidade, tá ok? Então, assim, esses blocos econômicos são países que se juntam, têm uma característica comum, né? Eles se juntam para se tornarem mais fortes. Um protege o outro, né? Até chegar ao estágio da União Europeia. A União Europeia, por exemplo, ela tem uma moeda única, o euro, e o euro se tornou uma moeda forte, né? Mas como a gente pode ver, né, a gente pode ver aí nos noticiários, nos jornais, nas revistas, né, nem todos os países estavam satisfeitos com a União Europeia. Tanto é que a Inglaterra decidiu por sair, né, os ingleses fizeram um plebiscito, votaram pela saída da Inglaterra da União Europeia. Estão certos? Estão errados? Não nos cabe julgar, né? Cada país ele é soberano para decidir o que acha melhor para si, para o seu povo e para a sua economia, né? No caso do Mercosul, isso facilitou bastante o trânsito de mercadorias entre Brasil e seus parceiros comerciais aqui na América do Sul, como, por exemplo, a Argentina. O trigo que a gente compra, né, que a gente consome no Brasil, boa parte vem da Argentina. E aí, essa diminuição das tarifas alfandegárias, nessa liberação do comércio, a facilitação, veio a ajudar muito o Brasil nesse processo. Porque antes, qualquer aumentozinho que tinha, aumentavam-se as tarifas e, como a gente falava, a questão do pãozinho, né, aumentava bastante. Tá ok? Então, galerinha, o que eu preparei para hoje foi isso, né? Quero lembrar a todos vocês que eu vou estar online todos os dias nos horários das nossas aulas. Quem tiver com alguma dúvida, entra lá e pergunta, pode perguntar à vontade. Eu vou estar pronto lá para responder a todas as questões de vocês, tá bom? E quero também me desculpar pelos barulhos que interrompem aqui a gravação da nossa aula, tá? A gente ainda está nesse sistema de home office por conta do coronavírus, né, do Covid-19. A gente está em isolamento social e eu estou gravando isso aqui da minha casa, tá? Então tem barulho da casa, tem barulho da rua, volta e meia alguém buzina, passa uma motocicleta com escapamento aberto, esse povo é mal educado e isso infelizmente é normal, né? Eu moro de frente para a rua, então passa carro, tem barulho, tem vozes e eu quero de antemão, mais uma vez, pedir desculpas a vocês por essas interrupções, tá ok? No mais, no que precisarem, podem entrar na plataforma, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, que eu vou estar sempre pronto lá para responder a todas elas, tá ok? Um forte abraço e bons estudos!